agora aqui no quadro. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Bom dia, crianças! Mais uma vez, que coisa boa, né? Deus está dando mais uma oportunidade para nós de estarmos novamente aqui falando do amor de Deus, da palavra de Deus, dos ensinos de Deus. E esse cântico diz como é gostoso sentirmos a presença de Jesus, porque realmente ela é preciosíssima nas nossas vidas. Nós já aprendemos tantos cânticos por aí, também muitas histórias falando que a nossa vida realmente tem que estar em Jesus, que é a nossa rocha. Lembram da semana passada, quando nós estudamos sobre isso também? Ele é o alicerce firme para as nossas vidas. Eu quero que você cante mais uma vez comigo esse cântico. A presença de Jesus enche o coração de luz. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Crianças, eu quero também ensinar um outro cântico que está no outro quadro. Nós vamos mostrar, fala sobre a armadura de meu Deus. O inimigo vou vencer, porque a nossa lição hoje vai falar um pouco sobre essa parte também. E com a Bíblia e com a fé, vou permanecer com a armadura de meu Deus. Firme vou ficar, firme sim, firme vou ficar. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, hey, firme sim, hey, firme. Bem, crianças, estou muito feliz também, porque nós vamos aprender mais alguns cânticos. Todas essas semanas que a gente já esteve aqui junto com vocês, eu falei muito sobre o nosso corpo. Que o nosso corpo, ele é a casa de... Isso! É a casa de Deus. Então, nós vamos cantar esse cântico fazendo os gestos. Então, nós vamos fazer assim como fosse a casa. Então, é assim... Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que faço, tudo que penso, deve a ele agradar. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que faço, tudo que penso, deve a ele agradar. Muito bem, este é o cântico que nós também estamos estudando, aprendendo no dia de hoje. E agora, crianças, eu quero convidar mais uma vez aqui comigo o meu amigo que está aprendendo muitas lições. Quero chamar ele também mais uma vez. Mas antes de chamar ele, eu quero agradecer muito a vocês, crianças, que têm mandado mensagens.
Olha, eu fiquei tão feliz que tem algumas crianças que estão escrevendo no papel aquilo que estão aprendendo. Estou muito feliz porque, na verdade, estão colocando em prática os ensinos da palavra de Deus. E eu mando um beijo a todas vocês, criançada que estão assistindo. Eu não sei da onde todo mundo, mas que Deus esteja abençoando você e a sua família. E agora, Pedrinho! É o Pedrinho. Pedrinho, vem cá, Pedrinho! Opa! Bom dia para você, Pedrinho! Bom dia, criançada! Eu estou outra vez aqui! E eu não estou esquecido de jeito nenhum daquela palavra que você me ensinou, da história sobre esqueceu! Qualquer coisa de parabola? Não! Parábola! É mesmo, mas eu aprendi muito essa lição. Muito bem, Pedrinho, agora hoje eu quero fazer uma perguntinha para você. Eu não sei se você vai saber me responder. Pedrinho, você por um acaso alguma vez já foi enganado? Um monte de vezes! Você pode me dizer alguma coisa? Uma vez eu fui comprar uma caixa de bombom, era bem grandona a caixa. Quando eu abri a caixa, o que tinha? Alguns bombons só, era muito pouquinho pelo tamanho da caixa. Ih, você foi meio enganado? Eu acho que eu fui enganado. A gente pode ser enganado de diversas formas, sabe, Pedrinho? Olha, eu vou contar para você também uma vez, algumas vezes, mas uma delas eu não vou esquecer tão rápido, não. Uma vez, uma pessoa muito, muito querida, essa pessoa viu que eu sempre gostava de caminhar e ele resolveu de me dar um par de tênis. Que legal! Que legal, porque eu andava com um sapatinho com a solinha muito fina e eu precisava de um calçado melhor. E eu fiquei muito feliz e ele me levou para escolher até o tênis. Que legal! Muito bem, chegamos, não vou dizer aonde, mas tinha um monte de lojinha. E logo eu vi um par de tênis lá que eu achei muito bonito. E eu ganhei esse tênis de presente. Muito bem, vim para casa, fui caminhando para cá e para lá. Mas eu estava estranhando, alguma coisa não estava muito legal, mas eu não sabia o que era. Então, um dia eu estava sentado colocando o meu tênis. Eu olhei os dois pés do meu tênis e eu não conseguia ver qual que era direito e qual era o esquerdo. Como assim? Os dois parecia que era o mesmo pé. Que engraçado! E aí quando eu colocava no meu pé, na verdade eu descobri. Os dois pés eram um pé direito. Você andava com o pé virado pro mato? Virado pro mato, porque era mais esquisito. Então, eu fui enganada. Aquela pessoa querida que comprou foi enganado. E olha, Pedrinho, tem tanta gente enganando. E engana daqui. Às vezes tem amigos que mandam você fazer alguma coisa. De repente eles enganam. Eu sei. Eles me enganaram pra caramba quando foi pra trocar as figurinhas da Copa. Você foi enganado? Sim, passaram conversa em mim. E eles me enganaram. E uma outra vez também fui querer trocar bolinha. Me enganaram também. Pois é, não é uma coisa boa, né? De jeito nenhum. Não gosto dessas coisas de ficar enganando. Mas você nunca enganou ninguém, né? Talvez. Talvez. Mas eu quero contar uma história. E essa história, ela na verdade, ela não está escrita na Bíblia. Mas ela é uma história verídica. Ela aconteceu de verdade com um casal idosos. E aí ela mandou que as pessoas fizessem então essa história em cartazes. E eu vou contar, então aconteceu de verdade. Presta bem atenção, Pedrinho. Tá, criançada, prestem bem atenção também aí, tá? Muito bem. Então, crianças, quero contar para vocês então essa história. E era assim um casal. Eu fico pensando assim, essa coisa de enganar não é muito legal, né? Mas eu quero contar para vocês desse casal chamado Seu João e a Dona Ana.
o seu João e a dona Ana, eles moravam numa chácara. Ai, mas era tão bonito, tão lindo, eles tinham de tudo lá. Ó, que coisa gostosa, né? Árvores com frutas, um monte de bichinhos por lá. Podia correr atrás deles, brincar com eles. Mas ela gostava muito mesmo de cuidar das galinhas, sabe? E ela tinha uma galinha que era a predileta dela. E a galinha predileta dela chamava-se Dourada. Ah, porque ela tinha uma cor meio amarelada, meio laranja, parecia assim um dourado. E esta galinha era assim o xodó dela. Eu acho que vocês também de repente têm uns bichinhos de estimação, né? Mas a dona Ana tinha essa galinha como o xodó da vida dela. E cuidava dessas galinhas, e cuidava das hortas, e cuidava de tudo. E aquele casal, então, estavam tão felizes, que um dia o seu João disse assim: ó, dona Ana, nós vamos construir uma casa nova. Um pequeno galinheiro especial só para Dourada, porque logo ela vai ter os pintinhos. Que bom, vamos fazer a casa especial para Dourada. E o seu João imediatamente começou a construção daquela casinha especial para a nova família que estava para chegar. E foi pam 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 para cá, pam 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 para lá, no serrote, e assim ele estava lá terminando a sua casinha ali para a Dourada. Muito bem, então a Dourada não podia entender muito bem, quem sabe fosse a casinha dela ali, mas a Dourada parecia que estava gostando de ver quando ela já estava com seus pintinhos. E os pintinhos pareciam gostar muito também do novo lar. Já estavam usando a casinha toda faceira dourada. Eu, a galinha, olha só, eu com os meus pintinhos num ninho todo especial aqui. Já não preciso mais ir lá no mato fazer um ninho. Tudo ia muito bem, algumas semanas já. Até que os céus começaram a escurecer. Chuva! É chuva que vem vindo! E realmente, crianças, neste dia, o céu escureceu de repente e soprava um vento forte e a chuva começou a cair. As galinhas mais experientes, o que elas fizeram? Correram lá para os seus ninhos, para as suas casas, porque tinham outros lugares para elas ficarem também. As mais novas, elas quase voavam para poder entrar na casa delas, fugindo do temporal, correndo. E a Dourada logo começou a abrigar, a guardar os seus pintinhos debaixo das asas dela. Venho, como pudesse falar, né? E as pintinhas foram se escondendo, para ela poder entrar na casa dela. E a dona Ana, apesar da chuva, estava lá, saindo correndo da casa dela, e estava vendo que de repente a Dourada chegava na casinha dela, mas não entrava na casinha dela. A dona Ana disse: eu preciso ajudar essa Dourada, não sei o que está passando com ela. Então a dona Ana pegou ali com o seu grande avental e: vamos, Dourada, entre de uma vez com os seus pintinhos, rápido! E ela então ia até na casinha, chegava na porta da casinha e ela empacava lá, recusava entrar dentro da casa. E a dona Ana já estava ficando aflita, já estava ficando toda molhada, aquela chuva engrossando. Vamos, Dourada, rápido! Você vai acabar machucando também todos os teus filhinhos. Mas quando a Dourada chegava na porta da casa, ela fincava ali os pés dela ali contra o chão e não entrava dentro da casa. A dona Ana já estava nervosa, já estava aflita, já não estava quase nem enxergando mais a Dourada e aborrecida e desesperada. Aí ela conseguiu ligeiro, pegou 1, 2, 3 pintinhos, pelo menos esses 3. E quando ela pegou esses 3 pintinhos para salvar, para colocar dentro da casa, cadê a Dourada? A Dourada já estava longe, correndo em outra direção. Não foi possível mais a dona Ana pegar o resto dos pintinhos. E ela então ficou tão cansada, ela disse: pelo menos salvei essas 3 aqui. E ela então pegou
abriu um pouco mais a portinha, tava chovendo tanto que ela nem conseguia ver direito, ela jogou os pintinhos lá, 1, 2, 3, fechou a porta e ainda pegou um tijolão enorme e colocou na frente da porta para elas não escaparem durante a noite. Aí ela tava cansada. Ai, o que deu nessa dourada? Por que ela foi fazer isso? Bom, pelo menos eu salvei 3 pintinhos de morrerem na tempestade. Com certeza os outros vão morrer, porque a chuva é demais. E a dona Ana foi correndo para casa dela, toda molhada, ensopada, cansada. Aí ela comentou com o seu João: eu não sei o que aconteceu com a dourada. Teimosa que tava, elas fugiam com os outros pintinhos, mas eu consegui salvar 3. Coloquei dentro da casinha, fechei bem a porta, coloquei até um tijolão ali. Ah, o seu João disse: que será? Mas amanhã nós vamos ver o que aconteceu. Tomara que dê tudo certo com a dourada, com os outros pintinhos, porque era demais a chuva, crianças. Tanta chuva, vocês nem conseguem imaginar. Na manhã seguinte, o temporal passou, o céu já estava mais claro e a dona Ana já estava curiosa para ver como é que estavam aqueles pintinhos que ela tinha salvado. E ela, então, de repente, foi lá, colocou seu avental outra vez, foi lá pertinho da casa, tirou aquele tijolão lá da frente, foi abrir a porta. Quando ela abriu a porta, crianças, ui! Eu nem sei se eu vou conseguir contar o resto da história. Deixe-me ver. Vocês nem imaginem. Olha só, quando ela abriu aquela porta, o que ela viu lá de dentro? Uma cobra. Ela podia ver. E não é de admirar mesmo que a dourada estava recusando de entrar dentro da casinha, porque quando ela chegava ali na porta da casinha, ela estava vendo aquela cobra. E ela sabia que isso era perigoso, que ia matar toda a sua família. E ela então pensou: era isso que ela estava vendo. E ela realmente sabia que ela ia levar toda a família dela para a morte certa. A dourada, ela escolheu muito bem. Mas foi a dona Ana que se enganou. Ela se enganou. Agora ela sabia o que ela tinha feito e ela estava arrependida de ter empurrado 3 pintinhos lá dentro. Quando a galinha recusou de entrar, ela tinha percebido o perigo. Quando aquela cobra saiu daquela casa, o que ela viu? 3 lugares, crianças, mais gordos. E o que eram esses 3 lugares da barriga? Os pintinhos. A cobra comeu inteirinho 3 pintinhos. Como a dona Ana estava agora triste, ela começou a imaginar: nossa, eu fui enganada. E agora? De repente ela começou a pensar numa outra mulher também que foi enganada por uma serpente. Crianças, vocês sabem que na história da palavra de Deus, nós vamos também encontrar uma outra história. E antes de falar dessa história de uma mulher que também foi enganada por uma serpente, então eu quero contar, mostrar para vocês aqui alguma coisa que aconteceu já no início do mundo. Quando Deus criou o mundo, Ele fez também o homem e a mulher, Adão e Eva. E Deus tinha essa comunhão tão juntinho com eles. Mas era uma coisa tão maravilhosa. Todos os dias Deus vinha, conversava com Adão e Eva lá naquele jardim maravilhoso. Toda a história eu não vou poder contar aqui, algumas coisas, mas quem sabe uma outra oportunidade, ou papai e mamãe contem essa história também. E eles tinham essa comunhão. Então Deus falou para eles: olha, Adão, você vai administrar todo esse jardim, vai cuidar dela.
E aí disse assim, olha, vocês podem comer de todos os frutos que tiverem aí, um monte de frutos. Mas tem uma árvore que eu gostaria que vocês não pegassem. Gostaria não, que vocês não pegassem. Só essa. Porque se vocês comerem do fruto desta árvore, vocês morrerão. Esse morrer aqui não é morrer físico, o corpo, bom. Esse morrer é ficar separado de Deus. Claro que eles não queriam isso, estava ótimo ali naquele jardim, conversando com Deus todos os dias. Certamente eles não gostariam de ficar longe da presença de Deus. Mas Deus deu essa orientação. Aí vai passando o tempo, aquela comunhão maravilhosa com Deus. Então, um dia, crianças, nós vamos ver que aí no jardim, a Eva foi passear, olhar um pouco as coisas por lá, mas ela estava sempre pensando, obedecer a Deus, obedecer a Deus. Mas crianças, muito antes de tudo isso, muito antes disso, lá no céu haviam anjos. Mas havia também um anjo rebelde. Ele quis ser mais do que Deus e Deus expulsou ele daquele lugar lá no céu, tornando-se um anjo caído. E este anjo, porque ele quis ser mais do que Deus, não podia ficar lá. E ele veio para a terra. E ele estava vendo aquela comunhão de Deus com Adão e Eva, mas ele não gostou nada disso. Então ele sabia que eles não podiam comer do fruto da árvore. E ele viu a Eva ali passeando. Então vamos imaginar, crianças, porque não é bem assim. A gente coloca as figuras, mas não é bem assim. Só para você ter uma ideia. E ele também vai chegar ali, naquele jardim. Só que ele vai conversar com a Eva, mas ele vai, não ele aparecendo, ele usa a boca de uma serpente. E a Eva estava passeando por ali, quando de repente ela ouve a voz, Eva, Eva. E ela, ué, essa voz não é de Adão. E ela percebeu que a voz vinha da árvore. E ela chega ali para conversar. Se eu estivesse lá, né? Eva, por favor, não dê bola, porque é o mal, é o tentador, é o inimigo de Deus. E ele disse, coma dessa fruta, pegue dessa fruta. Não, de jeito nenhum. Deus disse que se eu comer dessa fruta, eu vou morrer, quer dizer, eu vou ficar longe de Deus. E eu não quero ficar longe de Deus. Que nada, que nada. Olha só. Olha, crianças, ali começa o inimigo, agora também passar a conversa, a enganar. E disse, não, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, já pensou? E crianças, a Eva aceitou de pegar aquele fruto. E ele pegou do fruto. Olha só. Mas ela quis, aí o inimigo enganou ela. Enganou, usou a boca da serpente. Por isso que a dona Ana estava lembrando, quando ela viu aquilo acontecendo ali com ela, naquela chácara, com aquela serpente, ela foi enganada. Agora ela começa a lembrar que havia também essa mulher que foi enganada pela serpente. E quando ela, então, oferece o fruto também para Adão, o que acontece? A palavra de Deus então mostra que aquela comunhão que eles tinham com Deus, quando ela ofereceu para Adão também aquele fruto, eles ficaram longe da presença de Deus. Isso era morte, era morte. Então nós chamamos isso de pecado.
E o pecado entrou no mundo e afastou Adão e Eva da presença de Deus. E agora? Deus então ficou muito triste com isso e disse: olha, aqui no jardim vocês não vão poder ficar mais. Porque quando ele pergunta o que aconteceu, um ficou empurrando a culpa para o outro. Adão disse que a Eva era culpada, a Eva disse que a serpente era culpada. E às vezes na tua casa também vocês ficam jogando a culpa de um para o outro. Você tem que arcar com as consequências dos teus erros também. Não fica empurrando a responsabilidade para os outros quando você fez a coisa errada. Enfim, Deus então, naquele momento, ele disse assim: olha, agora vocês não podem mais ficar aqui. Mas Deus tem um amor tão grande pelas pessoas, que ele então disse que ele iria mandar um dia morrer lá na cruz para salvar o pecado, que é Jesus, a história que nós conhecemos. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos lava, nos limpa de todo o pecado. Crianças, hoje nós podemos chegar à presença de Deus, essa comunhão outra vez junto com Deus, mas é através do Filho, Jesus Cristo. E a dona Ana começou a pensar em tudo isso, começou a imaginar como que foi que tudo isso aconteceu. Pois bem, ela ligeiro chamou o seu João: João, rápido, vem aqui! E ele foi e matou aquela serpente. Mas a dona Ana saiu para procurar, encontrar a dourada. E ela encontrou, e ela começou a gritar: encontrei a dourada, ela está viva, João, ela está viva. E a dourada, quando viu a dona Ana, ela era alegria, cacarejando de alegria. Estava toda molhada, estava toda cansada. Aí ela esticou as asas dela. E o que tinha debaixo das asas dela? Começou a sair os pintinhos. Sabe, crianças, tem um salmo na Bíblia que eu, assim, fico muito admirada. E eu fico pensando como que Deus cuida da gente também. Diz assim o Salmo 57:1. Ó Deus, salva-me com a tua graça, porque tu, Deus, é o meu abrigo. E ele diz ainda: eu me escondo debaixo das tuas asas, até passar o grande perigo. Está escrito na palavra de Deus, que Deus é como se ele tivesse grandes asas, e ele nos acomoda ali, até que passe todo o temporal, todo o perigo na nossa vida. Lógico, Deus não é a galinha dourada, ele não tem as asas, mas é para a gente imaginar assim como a galinha dourada abrigou ali aqueles pintinhos debaixo das asas. Assim é Deus também, ele também fica ali cuidando de nós. E não faltava nenhuma mais. Imagine a sabedoria mesmo dessa galinha. O seu João exclamou admirado: a dourada sabia que estava perto daquela árvore, e junto com aquela árvore ela ia encontrar abrigo na tempestade. Aí o seu João disse: eu creio que esta árvore vai falar de uma outra árvore que foi transformada numa cruz. Essa outra árvore que foi transformada numa cruz. E também nós podemos ver que esta árvore que foi transformada aqui nessa cruz e foi levada até o Calvário, a morte de Cristo. Assim como a dourada correu para buscar o abrigo da tempestade junto a uma árvore, nós também precisamos fugir, correr em busca da salvação em Cristo Jesus. Nós, pecadores, precisamos correr para Jesus, para escaparmos também das pessoas que muitas vezes estão aqui passando conversa na gente, enganando a gente.
E a palavra de Deus fala muito bem sobre também essa questão aí, que ele diz assim, em Provérbios 14, 12, diz assim: há certos caminhos que parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. Tem muitas vezes pessoas, talvez eu, até você, de repente são tantos caminhos, parece perfeito, parece que é tão certo fazer aquilo, parece que tá legal fazer aquilo, e no fim nós vamos ver que vai ser uma desgraça na nossa vida. Porque muitas vezes as nossas palavras nos levam a enganar pessoas, às vezes nós mentimos, enganando as pessoas, e às vezes nós somos enganados. E aí ele diz, há certos caminhos que parece certo, parece perfeito, mas quem segue por eles acabará muitas vezes encontrando a morte, o fim. E às vezes nós fazemos coisas que nos separam de Deus, assim como aconteceu com a Eva. Deus disse, não coma daquele fruto, se comerdes morrereis, quer dizer, vão ficar separados. E assim nós também, a palavra de Deus aqui dá essa orientação. Há certos caminhos. Se você não sabe se é certo fazer alguma coisa, um amigo, uma amiga convidam você para fazer alguma coisa e você não tem certeza se esse caminho por onde eles querem que você vá é correto, pergunte ao seu pai, pergunte à sua mãe, porque eles podem te orientar para você também não entrar, de fazer as coisas erradas, de estar distante de Deus. E isso nós chamamos de pecado. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos, e nós precisamos realmente de Deus. Ele diz em Romanos 3:23, todos pecaram, precisam de Jesus. E aí Deus então envia Jesus, porque nós estávamos perdidos, e Jesus veio, morreu lá na cruz, no meu lugar e no teu lugar. Ele tomou o meu castigo, ele tomou o teu castigo, e pela fé nós acreditamos nisso, pelo sacrifício de Cristo. E aí tem um texto também que eu gostaria de ler antes de terminar a minha história, porque foi uma alegria total mesmo, quando a dourada estava ali agora, venceu toda aquela etapa do temporal, venceu, porque ela encontrou um lugar seguro. E eu creio que Jesus também está sempre perto da gente, e Ele é o nosso abrigo, mas cuidado com o caminho que você está tomando. Então eu quero ler aqui em João 1:12, a palavra de Deus diz assim, Deus falando assim, mas a todos que o receberam, todos vocês que recebem Jesus, que creem que Jesus realmente morreu por você também, ele diz, todos esses que confiam, olha que coisa linda que ele fala, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E eu até posso fazer uma pergunta para você, e a gente vê muitas vezes escrito assim, até atrás dos carros, todos nós somos filhos de Deus. Mas a Bíblia disse que não, filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que creem o que Jesus fez lá na cruz. Então, crianças, ele disse, você que acredita naquilo que Cristo fez por você, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Então não são todos que são filhos de Deus, porque aqueles que creem nisto, esses sim, esses serão perdoados pelos pecados, mas aqueles que não creem, não terão esse direito de ser filho de Deus. E a palavra de Deus ainda fala mais uma coisa bem interessante, em João, capítulo 3, 36, ele diz, todos que confiam nele, Filho de Deus como Salvador, têm a vida eterna, é vida um dia com o Senhor lá no céu. Crê no Senhor e será salvo, você e toda a tua casa, toda a tua família. Jesus é o único caminho que leva à vida. Peça sabedoria para Deus.
E não ouçam aquelas pessoas, aqueles que querem que você tome um outro caminho. Um caminho de engano. Cuidado com a conversa fiada de alguns amiguinhos, algumas amiguinhas, querendo que você faça alguma coisa errada. Cuidado, esses caminhos errados levam você para longe de Deus. Esta é a história que nós pudemos aprender aqui também com o seu João e com a dona Ana. Há certos caminhos que parecem perfeitos. A dona Ana achava que era tão perfeito, tão certo, jogar os pintinhos lá dentro, quando depois ela viu que aquilo não era o certo. E ela ficou muito triste. E quando você fizer algo errado, que vai para um caminho errado, tem um jeito. Peça para o Senhor Jesus te perdoar de ter andado nesse caminho errado. Que Deus esteja abençoando vocês aí também. E aqui eu gostaria então de colocar para vocês que Deus está novamente em união junto com as pessoas, que é através de Jesus. Nós temos um cântico que diz assim: se Satanás me tenta, eu respondo não. Nós vamos imaginar, porque ninguém consegue ver, ninguém sabe. Só vou colocar a figura, mas não é isso daqui, né? Se Satanás me tentar, respondo não. Se Satanás me tentar, respondo não. Se Satanás me tentar, respondo não. Sou de Jesus soldado. Se Cristo me convidar, respondo sim. Se Cristo me convidar, respondo sim. Se Cristo me convidar, respondo sim. Sou de Jesus soldado. E eu acho que vocês conhecem um outro cântico que diz assim: toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó vem em mim morar. Sim, Senhor, ó vem em mim morar. Então, crianças, preste atenção o caminho que você segue, porque só existe um caminho que leva à vida, que é Jesus. Que Deus abençoe vocês. Você, a família, pai, mãe, os avós, os primos, os amigos, que nós possamos nos encontrar mais uma vez para falarmos sobre isso. A história foi um pouco longa, porque eu gostaria muito mesmo de falar alguma coisa sobre o pecado, como ela entrou aqui no mundo, né? Como ela veio, a origem dela. E todos nós somos pecadores, a Bíblia diz, todos nós. E todos nós precisamos muito de Jesus nas nossas vidas. E graças a Deus que Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Deus te abençoe. E um abraço para você e beijos para você.